Oi, bem-vindos para mais uma aula da Locali. Eu sou Leila Okumura, uma das fundadoras da Locali, uma empresa dedicada a ensinar empreendedores de marcas locais a terem mais sucesso nos supermercados brasileiros. O tema da aula de hoje são os 5 sinais que indicam que o seu produto tem realmente potencial para decolar nos supermercados. E eu vou começar essa aula falando sobre o conceito de proposta de valor. Quando a gente fala de produto, a gente nunca está falando do produto só o produto no sentido da formulação, do sabor, né? A gente está falando de proposta de valor. Eu quero dizer o conjunto da obra. O conjunto da obra significa o posicionamento que você tem, se ele é diferenciado e relevante o suficiente para se destacar no mercado, se você comunica bem esses diferenciais, se o seu preço está condizente com o que você oferece para o mercado, com o produto em si, a entrega do produto, seu produto satisfaz, né, o seu produto entrega o que você prometeu, tudo isso é a proposta de valor. Então, quando a gente está construindo um produto para dar certo no mercado, eu preciso sempre pensar nesse conjunto todo. Não adianta ter só um bom produto se eu não souber comunicar. Não adianta eu ter um bom produto se o meu preço não está condizente, alinhado com o que o produto entrega. Não adianta ter um bom produto se está numa embalagem errada, que não transmite o valor, né, a relevância do produto. Então, tudo isso é o conjunto que faz a diferença e que faz um produto realmente decolar ou não no mercado, tá? Agora vamos lá para os 5 sinais de que se você tem um produto ou uma proposta de valor que tem muito potencial para decolar e escalar nos supermercados. A primeira coisa que eu noto muito das marcas que a gente trabalha aqui na Locale, que começam a despontar, o primeiro sinal é você conseguir uma legião de fãs. Pode ser uma legião de fãs pequena, mas você consegue conquistar fãs. E o que significa fãs? Significa pessoas que realmente gostam do seu produto, que apoiam o seu produto, que dão feedbacks positivos, que eh, não só compram a primeira vez, mas repetem outras vezes. Quando você começa a conseguir angariar esse grupo de fãs, é um ótimo sinal, porque significa que o seu produto, a sua proposta está agradando pelo menos um pequeno grupo de consumidores ali que defendem o seu produto. E aí vem para o segundo sinal de sucesso, que é quando esses consumidores começam a recomendar o seu produto para as outras pessoas. Quando você recomenda algo, é porque realmente você gostou daquilo, que você realmente quer que a outra pessoa tenha a mesma experiência ou possa ter, né, gostar tanto quanto você daquele produto. Então, a recomendação, que a gente chama dessa recomendação boca a boca, é super um bom sinal de que você está no caminho certo. Porque se as pessoas não recomendam, gente, coisa que elas gostam médio, né? Elas recomendam normalmente coisas que elas gostam muito. Então, você recomenda um restaurante que você gosta muito, você recomenda um serviço, uma pessoa que você, né, um profissional que você gostou muito. Então, essa recomendação é um ótimo sinal. O terceiro sinal importante é que as suas vendas começam a crescer de maneira constante. E aqui eu vou entrar numa métrica específica para quem vende para os supermercados, que é o crescimento das vendas por ponto de venda. Em inglês, tem uma métrica que eles chamam de sales velocity, que é isso, é o controle das vendas por ponto de venda. Quando você é empreendedor, muitas vezes você está olhando para faturamento total. E aí você fala, nossa, meu faturamento está aumentando. Mas ele está aumentando, ele pode aumentar de duas maneiras, né? Ele pode aumentar com o número de pontos de venda constante, e pode aumentar porque você está abrindo novos pontos de venda, né? O que eu estou sugerindo aqui para entender se o seu produto está no caminho certo ou não é olhar as métricas por ponto de venda. Então, isso significa que você entrou numa nova loja e no começo você vendeu, sei lá, 100 unidades. No segundo mês você vendeu 120. No terceiro mês você vendeu 160. E isso vai crescendo. Essa crescente, gente, é super importante para quem lida com alimentos, bebidas e bens de consumo no geral. Porque significa que você está formando uma base de repetidores. Então, essa, essa atração de vendas é porque você conseguiu trazer novos consumidores para o seu produto e esses consumidores gostaram tanto que eles vão repetir.
e eles vão começar a criar essa base. E aí você vai trazer novos consumidores, e aí vai vir essa curva de crescimento exponencial. Então, quando você começa a crescer por ponto de venda, é um indicativo de que você está conquistando repetidores, que você está mantendo os consumidores que você conseguiu angariar. E isso é fundamental para o crescimento de uma empresa de bens de consumo conseguir realmente escalar. Não dá para escalar só com experimentadores. Fica muito caro no final da história. Então você precisa desses repetidores. Então, quando você olhar o faturamento, não olhe só o faturamento como um todo da empresa. Isole alguns pontos de venda mais estratégicos e vê se você está crescendo exponencialmente. Se você estiver andando de lado, que eu falo, que é aquele pedido pingado, sabe? Todo mês 100 unidades, todo mês 100 unidades, é um indicativo de que algo não está totalmente certo. Porque às vezes você fica feliz, eu entrei nesse ponto de venda, nesse supermercado, e eu estou vendendo constantemente há 2 anos. Para mim, isso é um sinal de alerta. Do tipo, então quer dizer que você não está conseguindo angariar novos consumidores, ou você não está conseguindo, muito provavelmente, reter consumidores. Então essa repetição não acontece. Essa é uma métrica muito importante de se acompanhar. O outro ponto, quarto ponto, é de se os pontos de venda começam a te procurar. Quando uma marca lança um produto com uma proposta de valor redondinha, gente, chama a atenção do varejista. O varejista é experiente o suficiente para saber, esse produto vai dar bom. Então eu quero esse produto aqui. Muitas marcas que começaram a receber telefonemas de varejistas são, né, grandes sucessos hoje no mercado, porque eles tiveram, né, o reconhecimento do varejista de que aquele produto tinha potencial. E isso, gente, vem de um trabalho constante de aprimoramento da sua proposta de valor, né? Que significa que você está oferecendo algo realmente que o mercado está vendo como diferenciado e que o consumidor também está vendo como diferenciado, e mais do que isso, relevante para a vida dele. E é muito importante isso, né? Quando você começa a entrar em alguns supermercados e aí os outros começam a te ligar, é um ótimo sinal. E o quinto bom sinal de que o seu produto está no caminho certo é quando você começa a ver que vendas não é mais um problema. E eu tenho algumas marcas aqui na Locale que chegaram nesse ponto, é muito bonito de ver, que antes, né, eles estavam batalhando para ter mais pontos de venda e apresentar o produto, e chega uma hora que eles começam a ter problemas de produção, porque eles estão sendo mais procurados por novos pontos de venda e as vendas estão crescendo nos pontos que eles conquistaram. Então você começa a ter um problema de interno, né, de como eu vou suprir toda essa demanda que está sendo gerada para o mercado. Então, esses são os 5 sinais de que o seu produto tem potencial para decolar. Então, primeiro é legião de fãs, recomendação, que eles estejam recomendando o seu produto, que você esteja crescendo por ponto de venda, que você comece a ser procurado pelos varejistas e que você comece, então, a ter um problema de produção e não de vendas, né? Vendas passa a não ser mais um problema na sua vida. Para isso, gente, não é tão fácil assim, né? Se fosse fácil, a gente não estava aqui, vocês não estavam aí, a gente, né, ia ser uma maravilha nos mercados. A proposta de valor vencedora, essa que é diferenciada e relevante, ela é um aprimoramento constante do seu produto. E aí vem uma questão para vocês, né? O quanto vocês têm modificado a sua proposta ao longo da sua jornada. Empresas que começam com a mesma proposta e depois de anos ainda continua com a mesma proposta, eu acho que é um erro, porque você está constantemente aprendendo. Então, as perguntas que tem que vir na cabeça de vocês é: como que eu faço para comunicar melhor o diferencial do meu produto? Como eu faço para que os consumidores percebam o valor que eu entrego do meu produto? Como eu faço para que mais consumidores adotem o meu produto na rotina do dia a dia? Tudo isso é uma constante melhoria, é uma constante observação do mercado. E se você não chegou ainda nesse ponto, se você não identificou nenhum desses sinais, ou identificou poucos desses sinais no seu dia a dia, a dica que eu dou para você para continuar esse aprimoramento são dois olhares. Um olhar para o seu consumidor, então
Mergulha em entender quem é o seu consumidor, o que que ele está buscando, o que que ele gostou, o que que ele não gostou, o que ele gostaria que fosse diferente, talvez, no seu produto. Então, mergulha nesse entendimento do consumidor. Eu vim de pesquisa de mercado, né, gente? Fiz isso durante 15 anos para as grandes empresas. Então, eu acredito muito no poder de ouvir o consumidor. E você, como pequena indústria, não precisa ser como as grandes que contratavam Nielsen e institutos grandes de pesquisa para entender o seu consumidor. Basta conversar com seus consumidores fiéis, estar no ponto de venda, colher esse feedback nas degustações. Não precisa ser ciência, né? Não precisa ser grandes projetos. Pode ser do dia a dia. E você vai ver o quanto de insights e o quanto de conhecimento você vai conseguir gerar só com esse olhar para o consumidor. E o segundo olhar que eu te proponho é olhar a categoria. Você nunca está sozinha no mercado. Por mais que seu produto seja inovador ou que você esteja trazendo algo diferente, né, uma categoria nova para o mercado, você sempre vai ter concorrência. Principalmente quando a gente fala de alimentos e bebidas, né? É o que a gente chama de share of stomach, que é o share do estômago, né? Que eu vou, para consumir o seu produto, eu tenho que parar de consumir algo, né? Então, se você é uma comida, provavelmente eu vou deixar de consumir o que eu estou acostumado a consumir para consumir o seu. Ou se você é uma bebida, eu vou ter que substituir o que eu bebo, talvez na hora do almoço, à noite, pela sua bebida. Então, você sempre vai ter concorrência. Então, é importante olhar a concorrência e analisar o que que eles oferecem, como eles comunicam, qual é o preço que eles se posicionam, como eu sou comparado com eles, como os meus consumidores me comparam com os meus concorrentes. Esse olhar de mercado, que eu acho que muitas vezes falta para o empreendedor hoje de marca local, é essencial para a gente conseguir desenhar essa proposta de valor e conseguir ter esses 5 sinais que eu comentei agora de sucesso, né? Então, se você ainda não chegou lá, trabalhe, melhore constantemente, se questione todo dia como eu posso melhorar o meu produto para que ele venda mais. Essa é a chave para a gente chegar em algum momento nessa proposta de valor vencedora e você conseguir realmente escalar sem ser tão difícil, né? Escalar, que muitas vezes quando você não tem uma proposta redondinha, acaba que tudo demora, tudo exige um esforço enorme. E muitas vezes você está olhando isso como um desafio de vendas e é um desafio, na verdade, de melhoria de produto, de melhoria de proposta de valor. Então, fiquem com essas questões em mente para melhorar e realmente ter um produto que vai brilhar os olhos do comprador do varejo, e aí você vai poder escalar e realmente crescer com a sua marca. E é isso. Bom, fico por aqui e te espero na nossa próxima aula. Até mais!